Olá, meus amigos e minhas amigas, começando mais um Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília, nesta quinta-feira, hoje 22 do mês de outubro. A todos vocês, uma ótima tarde de quinta-feira. Tenhamos todos aí um dia muito gostoso, está quente, né? Um clima bastante agradável até, viu? Para todos vocês, muito obrigado pela audiência, já agradecendo a todos aqui. Uma ótima tarde. Comigo, hoje, o cientista político Fernando Chagas. Chagas, boa tarde. Boa tarde, alô amigos, um abraço a todos, em especial aos telespectadores. Antes de começar o programa, Altair, queria te comunicar que eu não vou tomar vacina da China, não vou tomar vacina do Dória. Prefiro morrer. É mesmo? É mesmo. Mas por que esse radicalismo todo? Não, já que as pessoas politizaram o vírus, estão politizando também a vacina, prefiro morrer. Agora, falando sério, Coisa de louco isso, não é? Eu estou impressionado. Parece brincadeira, né? Não, estou impressionado como parte da população brasileira que está na internet entra numa... Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira... Para não dizer... muito perigosa. Para não dizer uma ignorância. Mas falando sério agora, Altair, toda essa indignação, toda essa irritação me deixa muito preocupado, porque a vacina não é do Dória, a vacina não é da China, a vacina é do Instituto Butantan. Brasileira. Todo brasileiro, desde criancinha, toma a vacina do Instituto Butantan. E nós estamos ideologizando a vacina. Ô Chagas, sem contar que nós temos aí, me parece, depois a gente vai conversar com o especialista que vai dar uma aula sobre, pode falar isso pra gente aqui, ensinar muito pra gente, para todos nós, o nosso convidado que eu anuncio já, mas me parece que nós temos aí no nosso calendário 3 vacinas que vêm da China. 2 ou 3 vacinas que são chinesas, que, pô, e todo mundo toma, ninguém... Qual é o problema? E o pior é que essa campanha contra a vacina, está aqui o nosso convidado, ele vai poder falar melhor. Até o sarampo já está matando de novo. Algo estava erradicado no Brasil. Então nós precisamos levar um pouco mais a sério. Uma coisa é ciência, outra coisa é a eleição de 2022 e outra coisa é a eleição dos Estados Unidos. Não adianta o Brasil brigar com os Estados Unidos porque não tem nenhuma interferência nas eleições dos Estados Unidos. Seja Biden, seja Trump, eles vão continuar brigando China e Estados Unidos porque é uma questão maior, é uma questão de geopolítica, é uma questão de economia. E o brasileiro sempre teve uma posição do soft power, quer dizer, uma relação internacional ponderada, que não pega nem para um lado e nem para o outro. Agora nós estamos brigando para 2022 e nós estamos entrando numa briga entre China e Estados Unidos que não é para nós, num momento que nós devemos estar preocupados em salvar vidas. O que falta mais? 160 mil mortos. O que falta mais? Eu acho que está numa hora da população brasileira, desculpa a indignação, de tomar consciência de que são 160 mil mortos. Isso não é uma estatística, isso são familiares, isso são conhecidos, são parentes. Vamos levar a sério, se tem a vacina, vamos salvar vidas e deixar a eleição de 2022 para 2022. Meu convidado de hoje, que vai poder falar sobre isso com muita tranquilidade, porque tem um conhecimento muito grande, infectologista, médico infectologista e coordenador da campanha do Covid aqui em Santos. Ele comanda tudo isso da Prefeitura Municipal. Doutor Marcos Caseiro. Mais uma vez um prazer enorme recebê-lo aqui, doutor Marcos. Foi, muito prazer. Não, prazer é todo... deixa eu tirar a máscara aqui, que nós já estamos aqui separadinhos, né? Já posso tirar ela. Então, pessoal, é uma honra estar aqui com vocês, né? Com o Thaí, com o Fernando, um amigo de muito tempo aí, com o Marcão aqui, agradecendo também sempre meu querido amigo Boturão, também amigo de longa data. É uma honra estar aqui, eu acho que esse é um espaço fabuloso, que a gente pode conversar aqui, né? Diferente dessas entrevistas que tantas eu dou aí, que as coisas são muito rápidas, a gente não consegue explicar coisas que são fundamentais. Então, eu espero que todos vocês estejam aí, chamem mais pessoas para a gente discutir, entender o que está acontecendo. Nós estamos vivendo realmente, eu faço todas as minhas palavras lá do Fernando, concordo integralmente com ele. É uma coisa assustadora, né? Então, eu acho que é importante nós conversarmos um pouco isso. Antes só, e rapidamente, o maior avanço que existiu no planeta Terra, só para vocês terem uma ideia, em 1910, a expectativa de vida de um indivíduo que nascia em São Paulo era 36 anos. Hoje, a expectativa de vida nossa é em torno de 78 anos, dependendo. O que fez isso? Água encanada, saneamento básico e vacina.
né? As vacinas mudaram a história da humanidade. Eu quero lembrar vocês que muitos dos cadeirantes, desses desabilitados que vocês veem na rua, tiveram paralisia infantil, que foi erradicada praticamente, não foi erradicada da terra por causa do Sudão, por conta de uma vacina, que são aquelas milagrosas gotinhas do SEIB. Então, pessoal, vacina é o instrumento mais seguro e mais eficaz para a gente trazer saúde para a comunidade. Então, por favor, pelo amor de Deus, não politizemos a saúde, a medicina. Isso tem ciência e muitos anos gastam para a gente chegar a esses dados. Então, só rapidamente é isso. Eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. É muito bom o senhor estar falando. Eu só vou pedir para o senhor repetir. A expectativa de vida, outra vez, hoje é de 78 anos. 78 anos. Se você pegar no Japão, por exemplo, chega a 82, 84. Mas o senhor falou em... 36 anos. A expectativa de vida em São Paulo, em 1906, 1910, era 36 1910, anos. Que você vê, 1910, você vê o que a gente está vivendo. Então, e o pessoal fala que aquele tempo que era bom. Não, o tempo é bom agora, gente. Que isso? Esse aqui. Não é? Não tem a menor dúvida. Mas nós vamos falar muito sobre isso. O doutor Caseiro tem muita coisa para ensinar aqui, para passar para a gente e até para alertar. Mais do que um programa de entrevista, eu acho que isso é utilidade pública. Hoje nós vamos fazer um serviço de utilidade pública aqui, que é para que todos nós, inclusive eu e aqui da mesa, e você que está em casa, a gente tome alguns cuidados e consciência é o melhor remédio no momento, não tem outro. Consciência. Meu companheiro de todas as tardes, Marcos Santana. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Altair. Boa tarde, Fernando Chagas. Boa tarde, Marcos Caseiro. O Altair, eu achava, embora o Marcos Caseiro seja um dos maiores infectologistas do Brasil, reconhecido internacionalmente, professor da faculdade, uma referência para os profissionais do setor, eu acho que talvez fosse melhor a gente ter convidado um psiquiatra, porque só o psiquiatra vai ajudar a gente a entender o que se passa, não só na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, também do presidente da Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a figura, a triste figura, a quem cabe a autorizar ou não a vacina que está sendo produzida, como o Chagas bem observou, pelo Instituto Butantan, com supervisão da Fiocruz e parceria do laboratório chinês, que é um dos maiores do mundo, um dos mais especializados, um que tem maior capacidade de investimento, um que tem maior retaguarda científica e por conta de uma discussão com viés ideológico, que tanto se combateu em 2016, por conta desse viés de 2018, na verdade, né? Na campanha de 2018, se combateu esse viés ideológico, políticas de saúde pública podem ser comprometidas por conta do tal viés ideológico, que na verdade é uma grande burrice. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, pontodevista.baixada ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Olha, falando aqui dos números do Covid, só para começar o programa de hoje, né? E a gente atualiza isso todos os dias e não é com nenhum prazer, não falo isso aqui com muito pesar, né? E gostaria de não estar dando esses números. Hoje chegamos a 155.460 mortos, isto oficialmente no Brasil, e mais de 5.300.000 infectados. Dizem os especialistas que isso é muito mais, né? Mas, olha, os secretários de saúde culpam Bolsonaro pela crise das vacinas e defendem aí a permanência do ministro Pazuello, né? É uma briga, hein, doutor? Nós vivemos um negócio, eu acho que isso aí talvez daqui a alguns anos, na verdade o que vai dar de tese aí de mestrado, doutorado, entendimento do que a gente está vivendo hoje vai ser um negócio sem precedentes, né? Porque é inacreditável que dias atrás nós estávamos comendo, criticando o tal do Pazuello. Hoje o secretário sai na defesa dele. Pedindo para ele ficar. O cidadão vai numa noite, faz um acordo, envia um documento para o Instituto Butantan, né? Tem um documento, é gravada esta reunião da compra dessas vacinas. Aí no dia seguinte o indivíduo provavelmente foi bombardeado por uma noite horrível.
pelos seguidores e que provavelmente falaram, olha, você está mandando aqui vantagem para a China, essa briga comercial que entra Huawei, que a gente estava assistindo aí, uma série de questões. E aí ele veio no dia seguinte e falou, não é nada disso, foram mal interpretados. Nesse meio de campo, o Pazuello está com Covid, né? Está afastado. É um negócio que, se a gente pegar Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, passa a ser realmente uma brincadeira, né? O realismo fantástico nós estamos vivendo agora, né? Porque é assustador. Então, eu acho que é super importante, tirando essas barbaridades todas, a gente entender exatamente o que está acontecendo, a gente entender o que eu diria o tempo, a ordem nessa questão da vacina, porque é extremamente importante a gente... E esse é um apelo que eu faço para todos, é porque o que está acontecendo no mundo hoje é uma coisa muito interessante. O que está acontecendo com o conhecimento? A gente está vivendo hoje de... Eu não diria que é fake news, mas a gente está vivendo de informação fragmentada, que ela é muito simples. Eu estou aqui, você é despejado, né? Você sabe que no mundo inteiro, o WhatsApp, por exemplo, ele não tem essa velocidade como tem aqui no Brasil, né? Eu tenho um monte de pesquisador amigo no meu, fala, a gente não usa o WhatsApp aqui o tempo inteiro, ficam te mandando. Estou te mandando notícia assim, ó, vacina chinesa, aquelas brincadeiras, tudo é chinês, é chinês. Então, as pessoas vão pegando essas informações fragmentadas e as pessoas não lêem mais, não estudam, elas não conseguem pegar uma notícia e entender efetivamente aquela informação. Então, é o que a gente está vivendo. A gente vive de informações fragmentadas, cada um posta, fala o que quer, e as pessoas, na verdade, por questões ideológicas específicas, acreditam naquilo que elas querem. Doutor, então, vamos pontuar depois direitinho essa questão das vacinas. Vamos lá, eu gostaria até, licença para o Chagas aqui, para fazer uma colocação, que o senhor poderia fazer essa colocação. Nós estamos falando de vacinas que estão aí na ponta da agulha para serem aprovadas, rapidamente. Não tão rapidamente, mas a gente espera que seja. A vacina chinesa da Sinovac. Nós temos aí a vacina de Oxford, que é da Inglaterra. Temos a vacina da Alemanha, da Pfizer, e temos uma outra vacina americana, é isso? Tem uma russa, que é a da Gamaleya, tem a russa, aí tem a russa. Sputnik. Bom, o que a gente quer dizer aqui é o seguinte, a diferença, essa briga toda se deu porque o Bolsonaro está aplicando já mais de 2 bilhões de reais na vacina de Oxford, na vacina da Inglaterra. E essa vacina russa foi um acordo aqui do João Dória com os chineses, e que está envolvido nisso um instituto, aliás, vários institutos, mas um deles de credibilidade internacional, mundial, né? Mundial. Sim, não dá, você fala o que do Butantan? Gente, não dá nem para passar. O que acontece? Morreu um rapaz aí, nessa semana passada agora, nessa semana, né? Que é um médico que estava à frente aí fazendo também esse experimento da vacina. Eu queria que o senhor falasse aqui que a vacina de Oxford é uma coisa, a vacina chinesa é outra. Me parece que a chinesa não está inventando nada novo, né? É isso. Então, só para as pessoas entenderem muito rapidamente isso, na verdade, a vacina, ela vem... A primeira ideia de vacina, na verdade, chama variolação. Na verdade, os chineses já faziam isso antes de Cristo, mas se atribui isso a Jenner, né, que é um médico inglês, em 1700, que percebeu que quando ele inoculava, né, as vesículazinhas de uma varíola bovina em seres humanos, protegia os seres humanos da varíola. Então, pegava aquelas vesículas de animais e ele percebeu, na verdade, que os fazendeiros que mexiam com esses animais não pegavam varíola, que é uma doença muito grave, que, aliás, ouvintes, a varíola foi a primeira doença a ser eliminada do globo terrestre pela vacinação. Desde 1973, ela é considerada erradicada da Terra, uma doença super grave, que vocês não viram, nem eu vi enquanto médico, pela vacinação. A partir daí, as vacinas elas podem ser compostas basicamente de duas situações. Você pode pegar o patógeno, vamos falar de vírus. O vírus vivo e atenuar. Você, por engenharia genética, você tira um pedacinho do genoma dele. Por exemplo, é assim a vacina da febre amarela, a vacina do sarampo. É um vírus vivo atenuado. Eles injetam em você, você pode ter alguns sintomas locais, pode ter febrezinha, pode ter dor muscular, desconforto, e ela vai induzir a imunidade para você. Caso você entre em contato com o vírus original, você já está protegido, né? É o que a gente chama de uma imunidade ativa. Você dá uma vacina para induzir imunidade. A vacina pode ser feita com vírus
inativado, se inativa, ele perde a capacidade de se replicar. Essas são muito mais seguras, né? Mas elas são menos imunogênicas. Mas não vamos entrar nesse... Essa vacina chinesa é exatamente esse modelo, que é um modelo de muitas vacinas. Como a vacina, por exemplo, da hepatite B, a vacina da gripe. Ela é atenuada. Não, ela é inativada, né? Para deixar vacina claro, atenuada é, por exemplo, da febre amarela, sarampo, tá bom? Cachumba. Essas são vacinas, é a vacina do herpes zoster, a vacina da catapora, é um vírus atenuado. Elas têm contraindicações, por exemplo, não pode ser usada em mulheres grávidas, né? Sim. Essa vacina chinesa é inativada, ela é inativada. É o vírus morto. Pronto. Tá ele não te causa nada. Ele vai te dar reações locais e você vai... Então, o que a China fez? Ela foi no modelo tradicional, que são as vacinas que nós muitas já temos no calendário vacinal, né? A vacina Gamaleya e Oxford... Essa de Oxford da Inglaterra. Essas são diferentes. O que eles fizeram? Nós não temos nenhuma vacina com esse modelo que eles estão tentando fazer. Preste atenção. Eles pegaram um vírus, que é um adenovírus. Adenovírus são vírus que dão o nosso resfriado comum, mas adenovírus de macaco, que não causa doença no homem. Eles pegaram esse vírus, modificaram o genoma, eles pegaram a parte que sintetiza aquelas spikes, aquelas proteínas de superfície do coronavírus, e puseram aquela parte do gene no adenovírus do macaco. Essa é a vacina de Oxford. Né? E é um vírus atenuado, ele não é um vírus morto. Tanto é que você tem que ter muito mais cuidado com a cadeia de frio, essas vacinas têm muito mais problema na questão de estocagem, elas têm que ter mantido. Então, veja, é um modelo novo. Então, essa vacina de Oxford, nós certamente vamos precisar de muito mais tempo para a gente ver segurança, para a gente ver efetividade, ponto. É isso, é diferente. O que aconteceu com a chinesa? É um modelo clássico. Tanto é que nos primeiros estudos, e é importante isso que eu vou falar aqui, mostrou que ela não tem problema de efeito adverso. Não parou o estudo por efeito adverso grave, porque é um modelo tradicional de vacina. É um vírus que simplesmente é inativado. Pegaram o vírus, tiraram uma parte do genoma e dá. Onde está o problema? E que é aí que você ouve falar um bando de bobagem. Em nenhum momento se falou que essa vacina já está aprovada, ela não está. O dado que tem que estão até dezembro, para a gente ver eficácia. O que nos interessa é saber, esse grupo é um grupo, existe um grupo que tomou a vacina e existe um grupo que tomou a injeção, mas é placebo, placebo, é isso aí, de água. A gente precisa seguir esses dois grupos um tempo para a gente ver se a vacina te dá proteção ou não te dá proteção. Como? Então, você espera, eles estão esperando até dezembro, porque eles esperam que tenham pelo menos no grupo que não tomou a vacina, o que você esperaria? Que, uma vez exposto ao vírus, vai contrair a doença. Então, vai ter que acontecer em torno de 60 a 70 infecções no grupo controle, que não tomou vacina, para a gente saber se ela foi eficaz. Esses dados são esperados para dezembro. Então, veja só o que eu estou falando. Em nenhum momento se falou que a vacina chinesa já está aprovada. Primeiro. Caseiro, desculpa te interromper, eu acho que aí você já responde aqui uma pergunta que o Luiz Henrique Ernesto faz, e eu acho que deve ser uma dúvida real de muita gente mesmo. Vamos lá. Ele diz o seguinte: se a vacina chinesa fosse tão eficaz, com certeza ela seria prioridade de aplicação no povo chinês. Mas ela vai ser. Não, ela não só é prioridade, como ela já está sendo aplicada desde junho. Desde junho, essa vacina já foi aplicada em praticamente todos os militares, né? E já está sendo aplicada também em teste na China. Agora, eu vou repetir. Nós não tivemos o tempo ainda para ver eficácia, pessoal. Em nenhum momento os chineses, ou quem quer que seja, falou, olha, a vacina é eficaz. Nós não temos esse dado. O que, obviamente, o Pazuello teve a informação, os dados da Oxford, para vocês saberem, os Estados Unidos, depois daqueles 2 casos graves que foram de mielite transversa na Inglaterra, que eles alegam que, na verdade, não teve relação com a vacina, isso às vezes é muito difícil, os Estados Unidos parou.
parou de incluir pacientes novos. Esse estudo parou nos Estados Unidos. Ninguém toma vacina lá experimental. Ninguém toma mais a Oxford lá. Eles pararam lá, né? Quer dizer, que eles têm um sistema muito mais rigoroso de vigilância. Caseiro. Então, essa é a questão fundamental. O dado, só rapidinho, se espera que até dezembro... Então, o dado que os chineses mostraram, ela é segura. Os efeitos adversos são desprezíveis a curto prazo. Não faz mal, não faz. Agora, em dezembro, nós vamos ter as primeiras informações de quanto ela protege. Então, é importante isso. Ninguém aprovou a vacina. Agora, eles tiveram a informação, claro, que essa de Oxford vai demorar muito mais tempo para a gente ter um resultado. É só essa questão. Antes do intervalo, pode falar. E é nesse ponto, todo jornalista é leigo, mas ele é interessado, lê e pesquisa. Curioso, né, Santana? O jornalista é curioso. E a explicação que me deram tem 3 fases. Isso. E que ela é demorada. É isso. E estavam estreitando essa fase, isso teria um risco. Até que ponto isso é verdadeiro? Todo estudo com medicamento, ele tem, na verdade, ele tem mais. Ele tem uma 4ª fase que a gente chama de farmacovigilância. Fase 1, fase 2 e a fase 3 é um estudo multicêntrico. A vacina que foi aprovada em mais curto espaço de tempo foi a da cachumba. Ela demorou 4 anos e 8 meses, quase 5 anos. É evidente que uma vacina precisa de tempo. Né? O ideal seria... O problema é assim, nós estamos diante de uma pandemia que ninguém vê uma certa luz, a não ser a possibilidade de uma vacina. Então, se você tem uma vacina de um modelo tradicional que se mostrou segura em termos de efeitos adversos, a pergunta que a gente tem que ter, logo que for possível os primeiros dados nos dar, será que ela protege as pessoas? Quer dizer, então, essa fase 3 certamente foi encurtada, não há dúvida. Mas isso é uma decorrência de uma circunstância mundial que nós temos. Olha, é isso, exatamente isso. Você que está em casa aí, e aqui acho que o doutor Caseiro está explicando e vai falar muito mais sobre aqui. O programa de hoje vai ser só sobre isso. Você que antes de repassar essa fake que você recebe aí, dessa brincadeira da vacina da China, eu não tomo vacina da China, feito em laboratório, fundo de quintal, para com isso, né? A segurança dessa vacina, em termos de eficácia, a gente vai ver até dezembro, como explicou o Caseiro. Agora, em contraindicação é zero. É zero, não tem perigo. Essa não vai fazer mal para ninguém, porque ela é daquele tradicional, né, em que o vírus não é atenuado, ele é inativo. Atenuado é que ele está vivo, mas meio vivo, meio vivo, meio morto. Então, não brinque mais com isso, que é a nossa salvação, essa coisa de ficar falando, brincando, da chinesa eu não tomo, da coreana eu não tomo, da russa eu não tomo, para com isso. O que vier a gente vai tomar. Agora, temos que esperar um pouco mais. Agora, é preciso que leve com seriedade, né? Porque a brincadeira é brincadeira, né? A brincadeira é séria, Estão contestando por crenças absurdas a ciência e estão brincando com vidas. Esse é o nosso problema. Tem pessoas morrendo porque elas acreditam no fake news ou nas distorções. E junto com isso a politização, né? A politização, por uma questão às vezes ideológica e que não tem nenhuma relação com a ciência. O que vai decidir se a vacina é eficaz ou ineficaz, que vai salvar a vida ou não vai salvar a vida, é a ciência. E nós estamos contestando ciência sem o menor conhecimento. Como eu disse, nós somos leigos, então nós temos que ouvir a ciência. Se a ciência mudar amanhã depois, a gente também muda. Porque nós estamos com base nos fatos, nas pesquisas e nos estudos. É isso que nós temos que ter cuidado. Em vez de acreditar em fake news, devemos respeitar quem estudou, quem tem a ciência e quem está fazendo o melhor, não para a população do Brasil, mas para a população mundial. E só um detalhe. A economia, tanto que defendem a economia. A economia ela só vai andar no mundo e no Brasil depois que nós tivermos uma vacina. Não tem jeito. Enquanto nós não tivermos uma vacina, o mundo não vai se recuperar economicamente. Isso já está ocorrendo na Europa, já está ocorrendo nos Estados Unidos. Então isso é bobagem, bobagem. Vamos recuperar a economia. Não vai recuperar a economia. Só vai recuperar a economia quando a ciência falar esta vacina é eficaz, pode ser aplicada. Aí nós vamos começar a retomar o ritmo normal da economia. Olhem o que está ocorrendo na França, na Espanha, até mesmo em Portugal, na Inglaterra e por aí afora. Nós estamos falando aí de uma segunda ou terceira onda nos Estados Unidos. O pessoal fala até em terceira onda, eu falo, mas
não passamos nem a segunda, nem a primeira, vamos falar em terceira. O número vem aumentando em estados do meio oeste americano, naquelas cidadezinhas pequenas, não é? A infecção é muito rápida e muito grande. Eleitorado do Trump. Eleitorado do Trump, ali México, Novo México, Texas, Nevada. Novo México, Nevada, né? Aqueles estados que ficam no meio oeste americano. Agora, o que é preciso a gente colocar aqui com muita firmeza, com muita clareza, é que as pessoas devem tomar cuidado enquanto não chega essa vacina. Não acabou, a pandemia não acabou. Cada final de semana que tem feriado prolongado, eu fico desesperado aqui, a gente conta as besteiras que acontecem aí. Baile funk, a praia lotada, as pessoas... Eu, outro dia, estive na rua, no centro de São Vicente, e parecia 25 de março. As pessoas sem máscara, muita gente sem máscara. E a impressão que eu tinha é que, olha, acabou a pandemia, só eu que estou acreditando. Pareço louco, pareço bobo, né? Porque só eu que acredito nisso. E não é verdade. A pandemia está aí, as pessoas estão morrendo. Eu perdi alguns amigos que eu já coloquei aqui para vocês, aqui o Irra, o Morosete e tantos outros mais que nós perdemos aí. Todos nós perdemos amigos, o doutor Sérgio Paulo, que foi meu cardiologista. E quantos mais médicos perderam a vida, gente? Não é brincadeira, não é? A minha filha pegou o Covid, o Edgar Boturão pegou o Covid, o meu filho está saindo hoje do 15º dia do Covid. Quer dizer, graças a Deus eu não peguei, a minha esposa não pegou, mas isso está, todo mundo tem, pessoas que passam mal, muito mal, outras nem sentem, nem sabem que pegaram, a gente não entende essa doença. Bom, eu vou fazer o intervalo, não é? E lembrar que hoje, dia 22, nós temos aqui na TV Santa Cecília o debate dos candidatos à Prefeitura de Cubatão. Vamos para o intervalo e eu volto daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta aqui no Ponto de Vista desta quinta-feira, hoje dia 22 de outubro, nesta quinta-feira quente. E olha, em meio a tanta coisa aqui séria, né? Sério e triste às vezes falar, né, do Covid, de vez em quando surge uma coisa, isso é do brasileiro, né? Aí o doutor Caseiro falou assim, vamos fazer o seguinte, ó, fizemos uma pergunta que o Marcos vai fazer para ele agora, e ele falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, chega na tua casa e começa a pinchar, joga fora, como dizem em Cambará, pincha fora, tudo que tem a marca China. Aí você vai jogar o tênis, vai jogar o relógio, vai jogar o celular, vai jogar o cobertor, vai jogar a camisa, a televisão, os utensílios domésticos, os utensílios da fogão, cozinha, a geladeira. Marcos Santana, vamos lá. É exatamente isso daí, né? As pessoas ficam algumas pessoas ficam ensandecidas e começam a querer criticar, discriminar a vacina chinesa e todos os produtos chineses. Na prática, a indústria chinesa, por conta da sua pujança, por conta dos avanços tecnológicos, a China é o país do mundo que mais investiu em pesquisa científica e em tecnologia do mundo, nos últimos 15, 20 anos. Então, por isso que a economia chinesa é tão assim, potente, tão pujante assim, né? Então, se você for no armário da sua cozinha e ver um utilitário doméstico ali de culinária até um equipamento altamente sofisticado, por exemplo, um celular ou outro equipamento, tudo ali praticamente vem da China. Então, na biomedicina também não é diferente, né, Ricardo? Pensando no Ricardo Aire na cabeça. Doutor Ricardo Aire é outro efeito. É que viram uma foto aqui, aliás, é que viram uma foto aqui, me mostraram aqui a foto do Aire. O Aire, um grande abraço, viu? Um prazer enorme estar mandando um abraço ao doutor Ricardo. Viram essa foto, tá sensacional, né, Brasil? Tá meninão, né? Década de 70. É um grande amigo nosso, também um profissional altamente qualificado na infectologia. Então, o Marcos Caseiro, eu queria que você falasse para a gente quais outras vacinas que são aplicadas no Brasil, que fazem parte do Programa Nacional de Vacinação, que, aliás, é o maior programa mundial de imunização em massa. Isso. Quais são as vacinas que já são aplicadas no Brasil, de origem da China, e que a maior parte dos brasileiros não sabe? Eu acho que tem duas questões disso importantes que você está falando. Primeiro, hoje a China, como você falou, assim como a Coreia do Sul, foram os países que mais investiram em tecnologia. Os grandes cérebros chineses, os grandes cérebros que estão nos Estados Unidos são chineses, né? Que, na verdade, acabaram voltando para a China, incorporando uma coisa tecnológica, né? Esse nosso iPhone,
pessoal aí mais bacana gosta do iPhone, joga no lixo. Todo feito na China, né? É uma briga da Apple, que o nosso presidente Trump queria que fosse fabricado lá nos Estados Unidos. Tudo. No Vale do Silício, né? No Vale do Silício. Tudo isso é produzido na China. Tem diversas vacinas que nós compramos. Isso depende do momento, porque isso geralmente é comprado por pregão. Né? Mas diversas vacinas, como a tríplice viral, por exemplo, que a gente toma, chinesa, a vacina de hepatite B. Tem diversas vacinas que eu poderia ficar enumerando aqui para vocês, que vocês já fazem uso. Assim como a grande parte dos medicamentos antirretrovirais que a gente usa para paciente HIV, o Brasil compra esse sal da China ou da Índia e simplesmente embala aqui. Nós não fabricamos o sal. Como a maioria desses remédios que vocês tomam, né, 100% dos genéricos, ou eu diria 70%, essas empresas, na verdade, embalam. Elas compram o sal, que é muito mais barato, e chega aqui e embalam, né? Então, na verdade, essa questão não tem sentido. E eu queria insistir nisso, porque isso veio, na verdade, daquele débil mental número 1, e me desculpa eu me dirigir dessa maneira, que é o Trump, né, que chama de vírus chinês. É um total, é como se nós começássemos a chamar o HIV de vírus africano, porque ele surgiu na África. E vamos chamar também a gripe espanhola, né, erroneamente. A gripe espanhola, ela surgiu lá nos Estados Unidos, todos vocês sabem disso. Não foi na Espanha, não, né? Não foi na Espanha, a gripe espanhola é americana. Esse vírus surgiu entre criadores, suinicultores nos Estados Unidos, em 1917, e acabou sendo levada durante a Primeira Guerra Mundial para o continente europeu. Então, é um erro tremendo nós falarmos de gripe espanhola. Então, não tem sentido isso. Nós vivemos num planeta comum, onde vivem os seres humanos, que somos todos nós. Então, não há sentido esse tipo de preconceito. Isso é xenofobia. Isso é total desconhecimento dessa lógica. E só para, rapidamente, numa coisa que o Marcos falou aqui também, e que tem trazido muito problema, essa questão da obrigatoriedade da vacina, essa discussão que é supérflua. Na verdade, nós já temos uma lei no nosso país, já foi falado aqui, nós temos o maior programa de imunização do mundo, chama PNI, criado em 1973, né, com uma vacina que era a BCG. Hoje a gente cobre todas as vacinas que são fornecidas por esse programa, né, que é o Programa Nacional de Imunização. E desde o surgimento do SUS, existe a lei que eu acho que é a 584, que depois foi revista em 2011, em que existe, na verdade, o que a gente cria são vínculos de obrigatoriedade indireta de vacinação. Né? Então, assim, para você matricular uma criança na escola, você tem que apresentar a carteira de vacinação. Para você ganhar todos esses planos populares, que isso se criticou tanto a questão do Lula, a questão do Bolsa Família, mas para você ter direito ao Bolsa Família, você tinha que apresentar entre os documentos crianças matriculadas e toda a família com a vacinação em dia. Para você entrar no servidor público, você tem que apresentar a carteira vacinal dos seus filhos. Viajar para o exterior. Isso. Então você cria essa lógica. Então não há necessidade. Outro dia eu vi um negócio que mandaram daquela... Aliás, está sumida, né? Aquela maluca cabeluda lá do impeachment. Como ela chama? A Janaína. Janaína, né? Ela falou, como vai ser a obrigatoriedade? A polícia vai pegar... Não é doutora Janaína, a senhora, obviamente, por favor, vai estudar. Né? Veja, não tem como ter polícia para pegar as pessoas, mas um presidente não precisa fazer esse discurso. Isso se acomoda naturalmente. Né? Só um detalhe, antes que a gente seja aqui chamado de comunista, o setor econômico mais comunista do Brasil é o agronegócio. O agronegócio foi o único setor da economia do Brasil que no segundo trimestre deste ano não caiu. Ao contrário, aumentou em relação ao mesmo período do ano anterior. Por quê? Porque eles venderam para a China. O agronegócio é comunista. Porque vendeu prato. Por que a alimentação também cresceu muito, o preço da alimentação? Não só porque o consumo do Brasil aumentou, porque as pessoas estavam em isolamento social, mas porque se exportou muito. Ô, Chagas, eu falei ontem no programa aqui, você pode ilustrar. O Brasil exportou, no ano passado, para a China, 63 bilhões de dólares. 63 bilhões para a China. E para o segundo mercado, que é o americano, 29 bilhões de dólares. Nesse ano, com pandemia e tudo, o Brasil já exportou para a China 41 bilhões de dólares.
e um pouco mais de 13, 16 bilhões para os Estados Unidos. A diferença é muito grande. Atualmente, o Brasil exporta 30% de seus produtos para a China e 12% para os Estados Unidos. É uma grande parceria que o Bolsonaro fez com o Trump. Os Estados Unidos importavam do Brasil cerca de 29%, 30%, 31%, 32%. Hoje, os Estados Unidos importam apenas 12%. E a China, 30%. É porque o agronegócio gosta da China? É por agronegócio... Não é que nem o Deng Xiaoping falava. É economia. Não importa a cor do gato. O que importa é que o gato mate o rato. O chinês pensa assim. E o agronegócio também está pensando assim. O agronegócio, então, virou comunista no Brasil. E se a gente não vender os produtos agrícolas e proteínas animais para a China, o Brasil não cresce. O que ainda garante esse crescimento pífio do ano passado, do governo Bolsonaro, de 1,1, foi o agronegócio, exportando para a China. 63 bilhões de dólares. Exportando para a China. Muito dinheiro, é muito então dinheiro. vamos deixar a ideologia de lado. 29 bilhões. Vamos deixar a ideologia de lado, porque na hora de fazer negócio, o agronegócio faz negócio com a China. Olha, é muito importante a gente colocar isso aqui, e o Chagas colocou bem, não vai existir aqui a economia voltar a ser como era enquanto essa pandemia continuar. Não tem como. Isso é absurdo em lugar nenhum do mundo. Talvez, né, alguém lucre com isso, como lucra o agronegócio, que não para, mas a economia geral que a gente quer ver, que é o comércio, que é o cinema funcionando, a casa noturna, o bar, né, as lojas vendendo, tudo isso, shoppings vai voltar à normalidade quando não existir mais o perigo das pessoas se infectarem com o Covid. Até lá não tem como a economia voltar ao normal, é isso, Chagas? Não, só volta ao normal. A economia hoje ela está dependente da vacina. Enquanto nós não cuidarmos da questão sanitária, a economia no mundo não vai crescer. Ao contrário, se realmente vier uma segunda ou terceira onda, eu não sei se é primeira, segunda ou terceira, enquanto não resolver o problema da Covid, a economia no mundo não vai crescer. Nós temos que resolver a questão sanitária hoje. Marcos Santana, você tem alguma coisa aí, Marcos? Plínio Cruel, espero que seja assim a pronúncia, Plínio Cruel, ele participa aqui, ele diz o seguinte: Altair, nossos governantes deveriam pegar pesado com relação aos cuidados da Covid, assim como você fez agora há pouco, dando exemplo e pedindo para as pessoas não brincarem. Pois é, eu faço isso até porque eu tenho medo. Eu sou uma pessoa medrosa. Eu tenho medo de pegar o Covid, eu tenho medo de transmitir para outras pessoas o Covid, né, para minhas famílias. Eu tenho medo de ficar inativo, ficar em casa, ficar aí sem poder trabalhar. Eu tomo meus cuidados, eu uso máscara, como todos os dias, eu trago meu álcool aqui, ó, tá aqui. Isso não é brincadeira. Agora, a gente não está livre, mesmo fazendo tudo isso, a probabilidade ela é menor, mas existe, né, doutor? Com tudo isso ela existe, né? Sem dúvida. Na verdade, o risco é viver, né? O risco é viver. Obviamente, nos relacionar... É de ir na esquina, né? Exatamente. Esse risco está embutido dentro da própria condição humana de se interrelacionar. Agora, obviamente, as pessoas, que essa é a grande discussão, que, na verdade, tem menos risco de fazer forma grave da doença. Se expondo, aumenta o risco de elas estarem trazendo essa doença para dentro de casa, para as pessoas eventualmente mais vulneráveis, né? Essa é a grande questão. Agora, a gente falava aqui que as pessoas só, a partir dos 60 anos, que poderiam ter um agravamento e morrer, e a gente viu que essa doença, ela apresenta algumas fases, e a gente está vendo aí que pessoas de 20, 30 anos estão morrendo também, né? Na verdade, ela mata em todas as faixas etárias. É evidentemente que existem grupos mais vulneráveis. Evidentemente que indivíduos adultos jovens morrem numa proporção menor, se fala em 0,3, mas indivíduos acima de 65 anos, indivíduos com comorbidades, obesidade, hipertensão arterial, diabetes, esses indivíduos têm um risco maior de morrer, que é comum em muitas doenças, né? Você aprendeu muito de lá para cá, do começo da doença até agora, doutor? Essa é a grande questão. Um fator explicativo dessa diminuição de mortalidade nessa segunda onda europeia, e assim como está acontecendo no nosso país, nós tivemos, isso chama-se linha de aprendizado em medicina, né? Quando nós começamos a ter os dados das primeiras necrópsias de pacientes que vieram a falecer de Covid, nós começamos a entender a fisiopatologia dessa doença. É uma doença tromboembólica. Essa doença faz trombose em microcirculação pulmonar. E essa é uma causa de muitas alterações relacionadas ao desconforto respiratório,
a lesões do sistema nervoso central, que chega a 36% até. E qual foi o grande lance? Pacientes, você tem 2 grupos claros de doentes, né? Eu tenho insistido nisso, na verdade, que eu falo tanto isso que às vezes estou lá da minha filha, da minha mulher, e falo, por que você não grava isso? Na verdade, nós temos 2 grupos. Aquele que tem a febre um dia, tem um desconforto muscular 1, 2 dias e fica nisso, que vai ser a grande maioria. Você tem aquele indivíduo que ele vem a febre, vem a tosse, isso permanece, primeiro, segundo. Esse é o indivíduo que tem que, obviamente, chamar atenção. A permanência dos sintomas por mais de 2 dias. Nesse grupo de pessoas, a gente viu que, por exemplo, utilizar corticoide, isso não é para todo mundo tomar. E a utilização, né? A gente tem usado um anticoagulante, que é o Clexane, enoxaparina, injetável, subcutâneo, com enorme segurança. Isso modificou. Ninguém mais vai para a UTI se você abordar essas pessoas adequadamente na hora. E é isso que eles têm achado que, obviamente, é um fator explicativo de, apesar do aumento de casos na Europa, a mortalidade diminuiu. A gente aprendeu a lidar com a ciência de uma forma mais adequada a tratar esses Caseiro, pacientes. também tem uma discussão. A questão do clima mais frio acaba favorecendo... Favorece, viu, Fernando? Na verdade, isso é uma coisa importante. Esse é o grande medo do continente europeu. Ela é uma doença respiratória. É uma doença de transmissão respiratória, como influenza, uma gripe. E certamente o inverno está chegando no continente europeu. As pessoas mais confinadas, esse é um vírus que transmite por aerosol. Por isso que nós estamos usando máscara. Né? Isso certamente é um fator que tem preocupado os europeus de aumentar por conta de no inverno você ficar mais confinado e aumentar o risco de transmissão. Ok, eu vou fazer mais um intervalo aqui. Nós estamos recebendo uma aula aqui hoje. Você que está em casa pode aproveitar muito isso e poder passar para outras pessoas e a não repassar tanta bobagem aí para não deixar as pessoas mal informadas. Porque pior do que não receber uma notícia é receber uma notícia distorcida. Essa é a pior que tem. Essa é uma fake news mesmo, não tem jeito. Vamos para o intervalo, eu volto já com o Ponto de Vista. Estamos de volta com o Ponto de Vista aqui. E antes de passar o Marcos Caseiro aqui, que vai fazer a intervenção, só uma coisa que eu perguntei ao doutor Marcos aqui. Esse ano nós tivemos um menor número de gripe. Eu nem gripe peguei resfriadozinho. E muitas pessoas não ficaram doentes de gripe. Por quê? Aí a pessoa pergunta, o que aconteceu, doutor? Por quê? Está ali, está aqui, ó. A explicação está na máscara. É só isso. Né? Só isso aqui, a explicação está na máscara. A máscara, na verdade, talvez seja uma coisa que nós devamos incorporar, como os asiáticos já fazem. A gente via aqueles asiáticos andando. O indivíduo, quando tem sintoma respiratório, idealmente ele não ir trabalhar, não ir para a escola. Mas se ele tiver que sair, usa máscara, porque na verdade ele está protegendo os outros. Esse que é a sabedoria. Caseiro, lá nos Estados Unidos. Deixa só o Marcos fazer lá, eu já passo para você. Isso. Só uma participação. Acompanha a gente aqui a Irene Ventura, jornalista, colega nossa aqui. Um abraço, Irene. Parabeniza todos nós aqui e parabeniza o programa e diz que é bastante esclarecedor. Adoro ouvir o doutor Caseiro. Que maravilha. Muito obrigado. Pois é, Caseiro, já que você falou da máscara, a questão da vacina, ela pode imunizar hoje, a gente fica eternamente imunizado ou pode realmente, depois do... Maravilhosa essa pergunta. Você tem vacinas que te dão imunidade duradoura, esse que é o dado interessante. Quando você faz uma vacina com vírus vivo atenuado, por exemplo, a vacina da febre amarela, a vacina, a Sabin, a Sabin, a gotinha, ali tem vírus vivo, atenuado, né? As vacinas com vírus vivo atenuado, que estão mais próximas do vírus selvagem, elas te dão uma imunidade mais duradoura. Tanto é que a gente sabe que a febre amarela, você toma uma, você está protegido hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, pro resto da vida. As vacinas inativadas, elas perdem um pouco a capacidade de te dar uma imunização mais duradoura, por isso você precisa de reforço. Você vê na gripe. A gripe a gente tem que tomar vacina todo ano. Por quê? Tem 2 motivos. O vírus da gripe sofre muitas mutações pontuais, chamadas mutações drift. Ele vai sofrendo mutação. Então, o vírus que vai circular o ano que vem já é um pouco diferente desse. Então, você precisa de uma vacina diferente. Além disso, a produção de anticorpos na vacina, ela dura de 1 ano, no máximo de 9 a 12 meses. Por isso você tem que tomar uma vacina para aumentar o número de anticorpos, como se fosse um reforço. Isso depende do nosso sistema imune, das características do patógeno. Então, nem toda vacina te protege para o resto da vida, cada uma tem uma particularidade. Isso é super importante,
para o nosso ouvinte, que tem que saber que a vacina não é só para criança, a vacina é para o adulto também. Todo adulto deve fazer reforço a cada 10 anos, por exemplo, do tétano, né? Que é a DT, difteria e tétano, a cada 10 anos. A gente tem que ir lá e fazer reforço dessa vacina. Então, o programa de vacinação não é só para criança, é para o adulto então, também. Então, em resumo, na questão da Covid, encontrou a vacina para a Covid, ela é eficaz. De ano em ano, eu vou ter que tomar a vacina? Provavelmente. Essas são perguntas sensacionais, mas é só o tempo vai nos dizer, né, Fernando? A gente vai precisar de tempo para entender. Assim como a gente precisa de tempo para entender se a vacina, o quanto ela protege. Eu repito, esse dado da chinesa, inclusive, só vamos ter em dezembro. Eles falaram isso, o pessoal está amplamente divulgado. Ninguém falou que a vacina já está aí para ser tomada. Quanto ela protege? Tem que proteger em torno de 50% a 60%, que é pouco, mas já seria um grande benefício nessa circunstância epidêmica. Agora, o tempo vai dizer o quanto ela protege. Os coronavírus têm características semelhantes, em partes, ao vírus influenza. Eles podem sofrer recombinação, mutação. Então, essas mutações podem fazer com que a gente tenha que tomar vacinas. Certamente, o coronavírus é um vírus que veio para ficar e nós teremos que ter, podem escrever aí, certamente, um cuidado enorme com ele ao longo do tempo e talvez com vacinações periódicas. Eu gosto de, às vezes, fazer e mostrar, né? Eu tenho aqui, a minha carteirinha de vacinação já é a 10ª aqui. É uma loucura. Doutor Gazera, está preenchidinha. Olha que bonitinho. Aqui, ó, verdade. E não é a primeira, olha aqui, eu tomo todas as vacinas, todas as vacinas eu tomo. Não é, o cara é viciado em vacina. Não, vacina é importante tomar. Agora, eu fico Agora, só rapidamente, para esse pessoal do movimento, você está bem saudável, você se alimenta bem, vive, conversa. É isso que eu ia falar aqui agora. Eu fico assim muito triste quando eu vejo um adulto, uma mãe ou um pai dizer o seguinte, não vou levar meu filho para vacinar, essa vacina é uma alienação mundial, querem tomar o mundo, os Illuminati, o Diabo 4, para com a ignorância, né? Vacine seu filho, porque eu tive, quando eu era pequeno, um coleguinha meu com paralisia infantil. Eu conhecia. Sabe por quê? Porque ele não tomou a vacina. O pai e a mãe não deu a vacina para ele e ele carregou isso para o resto da vida. E não faça isso com seu filho, com a sua filha e com você mesmo. Agora, se você já é adulto e quer, tudo bem, mas com os filhos não faça isso. É um crime, né, doutor? Não vacinar, né? Sem dúvida. Com o maior calendário de vacinação do mundo, né? Não, isso aí, na verdade, você vê, isso está acontecendo. Você tem os dados, né, que foram mostrados pelo governo federal, que é assustador. Toda vacina você precisa atingir o que nós chamamos de cobertura vacinal, né? Um número de percentual da população vacinada. Nós não cobrimos nenhuma nesses últimos 2 anos. Nós não chegamos a 50% do HPV, chegamos a 60% do sarampo. O que acontece? Essas doenças vão começar a aparecer de novo. Dentro de um sistema de saúde já sobrecarregado, com imensas dificuldades, essas doenças vão surgir de novo. Uma pessoa com sarampo transmite o sarampo para 18 pessoas. Veja a dimensão dessa doença que é grave, que mata, faz pneumonite. Então, veja, e tem um inóculo seguro que nós usamos há dezenas de anos, com total segurança. Então, é preciso que nós tenhamos entendimento que nós sempre fizemos isso que trouxe a comunidade, essa possibilidade de viver saudável e praticamente eliminar essas doenças infecciosas que sempre foram um enorme problema de saúde pública no mundo, né? Pois não, Marcos Santana? Doutor Marcos Caseiro, por falar em negação da ciência, eu queria falar sobre o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil. Quem? É um sujeito chamado Marcos Pontes, que o povo brasileiro, todos nós aqui, gastamos 30 milhões de dólares para viabilizar a ida dele para o espaço. Na verdade... E ficou lá, né? Ele ficou no espaço. Na verdade, era para ele adquirir o conhecimento, fazer um intercâmbio científico e depois disso daí, ele multiplicar esse conhecimento todo com os nossos cientistas brasileiros e promover avanços em diversas áreas tecnológicas, né? Não só a aeroespacial. O que Marcos Pontes fez quando voltou? Se aposentou e foi vender travesseiro. Travesseiro da NASA, né? Que não tem nada a ver com a NASA. Não tem nada a ver com a NASA.
Inclusive foi até objeto de investigação do CONAR, para saber se era uma propaganda enganosa. Não tem nada a ver. E agora o Marcos Pontes, ele está vendendo literalmente, um novo medicamento, que na verdade é um vermífugo, dizendo que é a solução milagrosa para combater o novo coronavírus. O Marcos Caseiro, quanto de bobagem tem nisso daí? Olha, eu vou só começar antes aqui fazer uma defesa dele. Esse ministro realmente fez um grande serviço para a nossa nação, né? Tirando essas coisas que você falou, aquele travesseiro que é horrível, você pega a cabeça afunda lá, né? Mas assim, ele numa reunião, perguntaram para ele, falou, o astronauta, o senhor foi para a Lua? Ele falou, foi. A Terra é redonda? Não, a Terra é redonda. Então isso já me trouxe uma enorme felicidade que o astronauta mostrou que ele é terraplanista. A Terra não é plana, a Terra realmente é redonda. É sensacional, né? Então eu acho que isso foi um grande serviço que ele fez à nação. Pelo menos isso. A Terra é 30 milhões de pessoas. A Terra é redonda, a Terra não é plana. Então isso aí eu atribuo dentro do campo das piadas, né? Não tem outra medida a não ser uma piada, né? Nós já vimos, depois da cloroquina, a ivermectina, que é um remédio bom, é um ectoparasita. Aliás, a ivermectina, para vocês saberem, quem descobriu a ivermectina foi um japonês que ganhou o prêmio Nobel há 4 anos atrás. A ivermectina foi utilizada, né, no rebanho bovino. Ela é uma droga utilizada principalmente para ectoparasita, para bicheira, miíase de animal. Era o famoso Ivomec. Posteriormente, ela foi introduzida na medicina humana, que a gente usa para piolho, para chato e tal. Então dá para entender, talvez, porque gado gosta de ivermectina, né? Ivermectina é um ótimo remédio. É uma piada. Esse outro foi a nitazoxanida, não é a Anitta. A Anitta é o nome comercial, nós estamos fazendo propaganda para o laboratório da nitazoxanida, esse é um vermífugo também. Nós fizemos um estudo aqui no Guilherme Melo, fizemos parte do estudo para hepatite C, não serve para nada, para vírus. Isso é uma piada. Esse é o problema do estudo clínico. Eles fizeram isso em modelos laboratoriais, diminui viremia. Se você pôr lá no meio de cultura, se você pôr água Sabesp aqui com esse nível de cloro, vai matar o vírus. O fato de diminuir viremia também em vivo não indica que traga benefício clínico em termos de sobrevida. Evidência zero. Ele apresentou isso com um gráfico mentiroso. Não há nenhum trabalho. Eu tenho todos os trabalhos do planeta. Aliás, eu queria fazer um apelo aos nossos ouvintes. Eu sou médico, eu atendo no serviço público, lá no CRAS. Vão lá, se tiverem dúvidas, quiserem conversar, vão lá. O CRAS é o centro de referenciais. Luiz Amacuco, a Silva Jardim, estou todo dia de manhã lá. O meu e-mail é mcaseiro@uol.com.br. Manda e-mail, se querem informar. Vamos conversar, mas vamos melhorar o nível do nosso entendimento. Então, essa história é uma piada e ela passa a ser mais desesperadora ainda. Como pode, num sistema de governo que tem um Ministério da Saúde e um ministro da Ciência e Tecnologia que não conversa com o Ministério da Saúde e fala, olha, tem um... Então, pessoal, o que existe hoje, vamos utilizar máscara para não pegar essa doença, até porque, viu, o Altair, Fernando, tem um estudo italiano que saiu recentemente, olha o que eu vou falar para vocês. 87%, 90% das pessoas que tiveram Covid permanecem com pelo menos um sintoma 2 meses no mínimo após a doença. É uma doença mórbida. O melhor é não pegá-la. Não pegá-la. Tá? Está certo? E quem pegar, utilizar a máscara. A máscara, e quem pegar a doença, se tratar de maneira adequada, que não é com ivermectina, não é com nitazoxanida e não é com cloroquina, que a gente viu que quando o presidente Trump ficou ruinzinho, ele não tomou esses medicamentos que ele empurrou para nós. Né? Bom, eu não tenho tempo para mais nada. Só ia perguntar uma coisa, doutor Caseiro. O senhor pegou o Covid, o diretor pegou o Covid e vocês usam máscara. Eu estou em cima da hora. Rapidamente. Mesmo vocês têm que usar máscara? Fundamental, a gente tem que usar máscara primeiro para dar o exemplo. Eu acho que ninguém tem esse passaporte de estar imune, a gente não sabe o entendimento. Todo mundo tem que usar máscara, quem já teve, quem não teve, universal uso de máscara. Chagas, muito obrigado pela sua presença, viu? Um abraço, até a próxima. Muito obrigado. Doutor Caseiro, mais uma vez, um enorme prazer. Obrigado pela aula que o senhor deu aqui. É uma honra. Prazer estar com vocês todos. Marcos Santana, até amanhã. Até amanhã. Uma última notícia. O senador Harold de Oliveira, que dizia que o isolamento social era uma bobagem, morreu de Covid hoje. Do Rio de Janeiro, tá aí mais uma vítima do Covid. A você que esteve conosco aqui, muito obrigado. O programa de hoje de
de uma utilidade pública excepcional. Amanhã a gente está de volta. Até lá, querendo Deus.